O presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública também fez várias análises. Sandro Avelar criticou o decreto do governo federal sobre o uso da força por policiais. Ele disse que essa medida pegou a contramão e foi publicada após a divulgação de episódios que, na avaliação dele, tratam de flagrantes crimes e não tem nada a ver com o uso progressivo da força. Ele completou dizendo, e eu aqui vou abrir aspas para falar dele, são casos a serem resolvidos pelas corregedorias, pela justiça criminal. Por fim, Avelar alertou que o governo federal precisa se inteirar sobre a realidade dos estados. Você, Cristiano Beraldo, decreto que trata do uso da força pelas polícias, recebendo muitas críticas, e o representante do Conselho das Secretarias de Segurança Pública de todos os estados, criticando que o governo precisa se inteirar sobre as reais demandas, as reais necessidades. Que não dá para você pegar um caso de São Paulo em que o policial, ao que tudo indica, cometeu de fato um erro, jogou alguém de uma ponte para punir todos os outros policiais que acertam, né? Sem dúvida, até porque o Brasil, Caniato, é um país tão grande e diverso que tem demandas muito diferentes até para suas próprias polícias. Os desafios que existem na Polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar, são completamente diferentes do que existe, por exemplo, no estado de fronteira, Mato Grosso, o Acre, que é diferente do que existe no Maranhão, em Pernambuco, Santa Catarina. Cada um tem suas características e essas características precisam ser levadas em conta quando se está definindo uma estratégia de segurança pública. Não se pode simplesmente olhar para o ente federativo que vai fazer determinações que sejam universais e, claro, sem conhecer no detalhe, sem levar em consideração no detalhe a realidade de cada um desses estados. Não há como esperarmos que uma legislação federal vai ser a solução para todos os problemas da segurança pública ou irá mudar de alguma forma, né, em termos de melhorar a eficiência da atuação das polícias estaduais. Até porque falamos hoje, agora, sobre essa ação da Polícia Rodoviária Federal e temos outros exemplos, até porque as nossas fronteiras são uma peneira, passam toneladas de drogas todos os dias pelo Brasil sem serem importunados e o governo federal não está apresentando ele próprio um plano eficiente, efetivo para resolver esse problema. Então, perde a credibilidade para querer impor regras, determinações, procedimentos às polícias estaduais que estão lidando com as suas próprias realidades. Pois é, inclusive, viu, Dávila, o Sandro Avelar, questionado por jornalistas, chegou a ponderar que ele acredita que os criminosos ficarão até mais ousados quando, de fato, essa medida for implementada, quando a força policial for orientada a não utilizar, por exemplo, armas letais, arma de fogo, os criminosos ficariam mais ousados, mais corajosos a cometerem crimes. Essa é a leitura dele, enfim, uma pessoa que lida diariamente com os secretários de segurança de todos os estados. Está correto. Imagina só, Caniato, a polícia entrando naqueles becos em favelas e comunidades. E agora a estratégia da turma do crime é assim, não vamos usar arma, mas nós vamos ter 150 pessoas tomando conta de um beco, quando o policial entrar, tem um carro com 4, 5, vamos todo mundo para cima dele, ele não pode usar arma. O que vai acontecer? Esse policial vai ser linchado pelo uso da força, só isso que vai acontecer. Simplesmente isso. É assim, vamos transformar a multidão desarmada em becos na nossa força para combater a polícia. É isso que vai acontecer, então ele está correto. Agora, cada vez que o governo federal cria um decreto absurdo como esse, eu fico pensando aqui, será que esse governo gosta de ficar criando factoide justamente para evitar a questão central que o Beraldo mencionou?
Por que nós não temos um plano federal, nacional, para combater as fronteiras porosas por onde passam toneladas de cocaína todos os dias e centenas de armas ilegais? Como o governo não quer tratar desse tema e não apresentou até agora um plano para resolver essa questão, ele cria factoide. É o SUSP, é a centralização da decisão da segurança pública, é decreto para proibir a utilização de armas nas polícias. Ele fica criando factoide, justamente para nós estarmos aqui debatendo esses decretos e ocultando o real debate. Como resolver a questão das nossas fronteiras porosas? Como resolver um país por onde passam milhares de armas ilegais que alimentam todo esse crime organizado? Como combater as organizações criminosas que se tornaram as maiores do mundo e hoje as principais responsáveis pelo comércio internacional de droga, principalmente cocaína? Então nós paramos de discutir esses temas de responsabilidade do governo federal e nós ficamos discutindo questões paralelas que jamais vão sair do papel porque simplesmente elas são inúteis, ineficazes e os governadores que respondem pela segurança pública dos seus estados jamais vão adotar medidas que amanhã a criminalidade, o número de homicídios cresce no seu estado e ele terá de responder a isso. Então, e ele não vai poder justificar isso em nome do decreto federal. O que a população quer saber é por que o governo estadual não vem resolvendo a questão. Então, eu entendo que o governo cria factoide para se eximir da real discussão que nós temos de travar na sociedade. Por que o governo federal é tão incompetente em combater o crime organizado e tomar conta das nossas fronteiras porosas, por onde passam todos os dias toneladas de cocaína e milhares de armas ilegais? Perde-se uma energia fora do comum, né, Cristiano Beraldo? Debatendo, analisando, criticando essas medidas que são sugeridas pelo governo federal, mas como bem disse o Dávila, há algumas questões que são cruciais, né? São centrais e que passam longe desses debates, né? A questão das fronteiras até a gente já discutiu aqui por diversas vezes. Agora, Ronaldo Caiado falou em coação e chantagem, porque a adoção dessas medidas estaria condicionada, inclusive, a recursos que seriam disponibilizados pelo governo federal. Já Ibanez Rocha, que além de governador do Distrito Federal é jurista, fala em interferência. Ele até cita a Constituição, que é prerrogativa do Estado, tratar das questões que envolvem a segurança pública. Agora, Beraldo, como tem essa questão financeira envolvida, eu não duvido que após a regulamentação dessa proposta, desse decreto, muitos estados abracem a ideia e sigam rigorosamente o que diz o tal decreto. Dá para fazer uma projeção? O que pode, o que deve acontecer quando um estado acaba adotando esse tipo de estratégia e aí coloca os seus guardas, os seus agentes com um cacetete e uma bisnaga de pimenta? Caniato, nem isso vai funcionar, porque em tese o que está sendo proposto é que os agentes de segurança não adotem, né, ou melhor, adotem determinadas posturas que sejam mais amenas nas suas reações diante das suas abordagens, né? Podemos resumir assim. Agora, vamos imaginar o seguinte: há um governador muito bonzinho, preocupado com o bem-estar dos criminosos e decide adotar integralmente essas sugestões vindas do governo federal. Entretanto, dentre os milhares de membros das suas forças de segurança, tem alguém lá que talvez não compactue com isso. Talvez exista um policial desavisado que acha que bandido tem que estar na cadeia e que não se pode ter pena de bandido. Talvez esse policial não concorde com toda a mansidão do seu governador e durante uma abordagem ele saque a sua arma. Ele, ao ver um carro se evadir de uma blitz policial, ele tire a sua arma, eventualmente dispare nos pneus, tentando impedir que a pessoa fuja do local da blitz. O que vai acontecer? Este policial, por esta sua atuação, irá descredenciar o Estado de receber o dinheiro lá do Fundo de Segurança Pública. Afinal de contas, ele está
contrariando a regra estabelecida pelo governo federal. Então, a ação de um ou de poucos agentes das forças de segurança pode colocar a perder esse acesso do Estado a esse dinheiro. É a mesma coisa da gente dizer o seguinte: se houver um deputado ladrão, que se suspenda o salário de todos os deputados. Se houver um ministro ladrão, que se suspenda o salário de todos os ministros. Porque você não tem como instituição poder para responder pelo ato individual de cada um. O ser humano, ele exposto a determinadas circunstâncias e emoções, ele pode reagir de uma determinada forma. E não é possível a instituição Polícia Civil, a instituição Polícia Militar conter aquela reação num momento de perigo, coisa ali de uma fração de segundos, e aí este policial coloca tudo a perder. Então sequer faz sentido o que está sendo proposto, Caniato. A execução desta punição, ela não faz o menor sentido. São ideias que vêm naquelas reuniões, nas mesas muito bonitas dos gabinetes de Brasília, que ficam pensando conceitos macro para coisas que exigem atuação no micro. Quando você tem uma facção criminosa tão poderosa, em algumas circunstâncias mais poderosa do que o próprio Estado em termos de armamentos, de poder financeiro, de disponibilidade, de tramar as suas ações, como é o caso do PCC, você vai ficar refém de uma lista de procedimentos? Isso não faz nenhum sentido. A atuação da segurança pública, a execução da segurança pública, porque, veja, não está sendo discutido a estratégia dos secretários de segurança, mas sim o policial na rua. Essa estratégia, ela tem que ser uma estratégia de defesa da sociedade e preservação da vida dos policiais. E não é esse mundo de faz de conta que é discutido, que é imaginado nessas mesas das grandes e bonitas salas de reunião de Brasília. Quer fechar você, Dávila, as expectativas para os estados que possivelmente adotem essa sugestão do governo federal? Claro que eles vão receber os recursos do Fundo de Segurança Pública, mas o que a gente pode esperar de um estado que, em tese, tem índices altos de criminalidade, mas acaba adotando uma política que poderia dar muito certo na Suíça? É isso mesmo, Caniato. É tão absurdo que é óbvio que nenhum governador vai dizer assim: para eu receber mais dinheiro do governo federal, eu vou deixar aumentar o número de criminalidade e de homicídio no meu estado. Então, não é óbvio que não vai acontecer isso na realidade, porque se ele fizer isso, ele está perdendo a próxima eleição e acabando com o seu próprio governo. É um tiro no pé do governo estadual. Então, isso não vai acontecer. De duas, uma. Ou o governo vai ter que ignorar a decisão que tomou e liberar dinheiro, inclusive por pressão aí do presidente da República, ou vai ter que compensar essa verba que ele não vai ter acesso com parte das emendas parlamentares, pressionando as suas bancadas de deputados federais a dar mais dinheiro para a segurança pública. O fato é que nenhum governador vai deixar de zelar pela segurança pública para receber mais uma migalha do governo federal. Pois é, esse é um tema importante. A gente vai continuar monitorando essas tratativas, essas negociações e, claro, a maneira como os governadores estão se colocando, mas também já há várias manifestações de parlamentares. Deputados e senadores devem se debruçar sobre esse decreto já a partir do ano que vem, quando retomarem as atividades no Congresso Nacional.